boa noite. Quanta honra e quanta alegria estarmos juntos mais uma vez pelo Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Meu nome é Vânia, sou trabalhadora da casa e lembrando que todos os dias, às 18 horas, temos um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré esperando por você. Olha que coisa boa! E sempre para trazermos um tópico, um assunto, um tema ligado à doutrina espírita. E após essa música que é dedicada a Maria de Nazaré, nós estamos iniciando. E hoje, sexta-feira, sempre trazemos uma abordagem ligeira, rápida, de breves comentários a respeito de 3 obras da doutrina espírita. Caminho, Verdade e Vida, ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, o Evangelho segundo o Espiritismo, obra básica da doutrina, faz parte da codificação e nos traz a parte moral dos ensinamentos do Cristo. E por fim, o Livro dos Espíritos, a obra primeira e das quais derivam todas as demais da codificação espírita. Meus amigos, antes de iniciarmos a nossa live, a nossa conversa, vamos então nos ligando à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, para assim recebermos seus eflúvios amorosos, de paz, de harmonia. Então, fechando os nossos olhos materiais e físicos, elevemos o nosso pensamento, serenemos a mente, o coração, fazendo a prece que Jesus, Divino Pastor, Divino Mestre, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, assim é, e assim será para todos sempre. Meus amigos, eu esqueci de passar uns recadinhos, vou passar agora, rapidamente. Nós estamos com um curso, ainda dá tempo de fazer a inscrição. É o curso O que é o Espiritismo. Ele vai ser totalmente online, inicia-se agora no dia 3 de agosto, na próxima terça-feira, sendo que ele acontecerá todas as terças, das 19 às 20 horas, até o dia 30 de novembro. Vai ser coordenado pelo nosso amigo Ezequiel. Totalmente online, totalmente gratuito. Aqueles que se interessarem poderão, pelo WhatsApp da Casa Espírita, ter mais informações, ok? E o WhatsApp da Casa Espírita é 963004552. Vou repetir e eu espero que eu não esteja errada. 963004552. Estamos com a campanha do agasalho. Aquele que desejar depositar o seu donativo, blusas de frio, né, agasalhos, luvas, meias, toucas, enfim, cachecóis, porque nós sabemos que este inverno está sendo bastante rigoroso, então quem desejar, a nossa campanha ela vai durar por todo o inverno. E lembrar também que no dia 14 de agosto, é o segundo sábado do mês, teremos a campanha de fraternidade Alta de Souza, que visa levar o conforto da doutrina espírita e o conforto também material através da elaboração, da confecção de cestas básicas para várias famílias que temos cadastradas na casa. Então, no dia 14 de agosto, entre 15 e 16h30, a casa estará aberta
João Firmino, meu companheiro, trabalhador da casa, estará lá com mais algum companheiro aí da Casa Espírita para receber os donativos, ok? Então, 14 de agosto. Meus amigos, esses eram os recados. Vamos então iniciar, né? Sem mais delongas, a nossa conversa de hoje. Então, da obra Caminho, Verdade e Vida, nós vamos estudar a lição de número 148. Cuidado de si. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo 1 Timóteo 4,16. Em toda parte, há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados, em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. As dificuldades terrestres efetivamente são enormes e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção ou de sua experiência. Cuidado de si. Então, Emmanuel aborda nesta passagem, nesta mensagem, nesta lição, o cuidado que todos nós precisamos ter conosco. E ele não se refere ao cuidado do corpo físico, que é igualmente importante, afinal de contas, o corpo é um vaso sagrado que abriga a flor do espírito. Porém, a abordagem de Emmanuel é no sentido moral. Então, que cuidado nós devemos ter conosco? E ele começa dizendo que no mundo há um pelotão de soldados que cruzam os braços em desalento. Então, além de serem pessimistas. E diz mais que os pessimistas, eles lançam frases de efeito. E o que eles vão fazendo? Eles vão destruindo o trabalho redentor de muitas criaturas, principalmente quando esse pessimista, ele está numa posição de comando, de chefia, de orientador, imaginemos. Então, o cuidado que nós temos e, num dado momento, Emmanuel, o autor espiritual deste texto, ele fala assim: não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, porque em desânimo, desalentados, eles não têm fé, eles não trabalham para o bem de si próprios e de muitos. E além disso,
não têm serenidade e não têm a fé que transporta montanhas. Então, sem serenidade, estão sempre irritados, estão sempre desgostosos, desalentados. Então, costumam falar frases do tipo: eu já sabia, eu não te avisei? Sempre pessimistas. Então, esse é o tipo de cuidado que nós devemos ter, de não sermos pessimistas. Precisamos nos iluminar, a fim de que, ao nos iluminarmos, sejamos luz também para aqueles que nos rodeiam. É este o cuidado que devemos ter conosco, trabalhar, termos fé, esperança, confiança e não desanimar. Então, há pessoas que, ainda que numa posição de orientação, que são muito respeitadas na literatura, nas ciências, nas pesquisas, na filosofia, passam para aqueles seus seguidores uma mensagem pessimista, do tipo: o mundo está cada vez pior, onde vamos parar? Quando a doutrina espírita nos esclarece com muita precisão que estamos em momentos cruciais de transição e que o planeta Terra experimentará, a despeito de dificuldades nesse momento, futuramente será um planeta francamente regenerado. Sabemos que o planeta passará por transformações e melhorará, ao passo que o pessimista só vê a questão material e diz: o mundo está perdido, o que será de nós? Esse estado de coisas vai piorar cada vez mais. Então, isso não é o tipo de diálogo, de mensagem que possa ajudar. Pelo contrário, prejudica. Então, meus amigos, o cuidado conosco é trabalhar, sermos otimistas, irmos em frente, sabendo que, estando todos nós num planeta de provas e expiações, estamos aqui para experienciar situações e circunstâncias que testem o nosso raciocínio e nos burilem a respeito das nossas imperfeições morais, que possamos, no contato uns com os outros, praticando a caridade, irmos nos despojando das nossas imperfeições, sejam elas orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, maledicência, cobiça, intriga e tantas outras que ainda trazemos ancestralmente de nossas experiências e existências anteriores. Cabe-nos, com muita vontade, e meu marido costuma dizer que quem tem vontade já tem metade, nós precisamos querer e querer muito nos melhorar. Então, a doutrina espírita nos traz elementos para que possamos fazer essa renovação em nós mesmos. Aproveitemos, estudemos, trabalhemos, porque senão seremos aqueles que têm muita teoria, mas que na prática nada fazem. Não querem trabalhar, querem só ficar criticando, sem ajudar o trabalho que foi realizado. Chegam, criticam. Até Emmanuel usa um termo forte para dizer desta crítica. Ele fala crítica satânica. É uma crítica destrutiva, que não é para o bem, que não é para a reelaboração de um projeto, mas não é para destruir. Então, sejamos otimistas, confiantes, porque de nós depende, em grande parte, a iluminação do nosso querido planeta Terra. Graças a Deus. Vamos então, agora, para o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, eu vou abordar
o capítulo 5º, que é um dos maiores, né? Bem-aventurados os aflitos, mostrando que a Terra é um mundo de provas, expiações e aflições. E eu escolhi apenas um item, que é o 7. Porém, as causas anteriores das aflições abordam de 6 a 10. Mas eu peguei, como na live a gente não tem um tempo considerável para desenvolver o tema, peguei o item 7, farei a leitura, ele é curtinho, mas ele nos traz elementos importantíssimos para podermos conversar a respeito. Então, o item 7 diz o seguinte: os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre, como os decorrentes das causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. É dessa maneira que se explicam, pela pluralidade das existências e pelo destino da Terra, como mundo expiatório que é, as anomalias da distribuição da felicidade e da desgraça entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia é apenas aparente, porque só encaramos o problema em relação à vida presente. Mas quando nos elevamos pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existências, compreendemos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve esquecer-se jamais que está num mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, a cada dificuldade, deve lembrar que, se estivesse num mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que dele depende não voltar a este mundo, desde que trabalhe para se melhorar. Então, este é o item 7. E nos fala que os sofrimentos, eles são sempre decorrentes de nós mesmos. Então, às vezes, nós espíritas falamos assim: isso deve ser de vida passada, porque eu estou me esforçando nessa vida. Ora, por mais que nos esforcemos, se é de uma vida passada, forçosamente foi originado por nós mesmos. Então, nós precisamos ter esta consciência de que todo sofrimento é justo. Tudo por que passamos obedece a uma justiça rigorosamente distributiva. Ninguém passa por aquilo que não precisa e não merece passar. Se estamos sofrendo, nós podemos ter a plena certeza que é consequência. Ou é prova, ou é expiação. Então, se a prova ou a expiação se torna uma aflição, isso decorre da maneira como nós encaramos. E a doutrina espírita, ela nos traz, como eu disse no comentário anterior, elementos que equipam a nossa estrutura íntima, a nossa intimidade, para absorvermos as experiências, extraindo delas o melhor e compreendendo que Deus é infinitamente justo e que as injustiças que pairam no mundo, elas são aparentes, porque não existem injustiçados, existem injustiças aparentes. Então, num dado momento, Kardec nos fala das
só pegar aqui rapidamente das anomalias, não é? Ele diz aqui, quer ver? Só um momentinho. Não, isso. Ele fala das anomalias da distribuição da felicidade e da desgraça entre bons e maus. Por quê? Por vezes vemos pessoas boníssimas passando por dificuldades várias, doença na família ou doença em si própria, perda de valores financeiros, a pessoa vai à bancarrota, a despeito de ser honesta, bondosa, generosa, e a gente fica se perguntando, quem não tem conhecimento diz, adianta ser bom? Olha, aquele outro lá faz falcatruas, é desonesto e tem uma vida, olha, vive no luxo, nada lhe falta. Ao passo que aquele outro, que é bom e honesto, está sofrendo. Não dá para entender, Deus não é justo. Isso é um pensamento equivocado de quem desconhece realmente a questão das múltiplas existências e das causas anteriores das aflições, que é o tópico de hoje. Ora, se não encontramos a razão para o sofrimento nesta existência, como que aquela pessoa boa e honesta está passando por tanta dificuldade, por tantas aflições? O próprio texto diz que nós vivenciamos aquilo que um dia fizemos a outrem sofrer. Então, aquele que passa por privações, dificuldades, é porque, certamente, em outra ou em outras existências, se utilizou o mal da fortuna, do poder, e vem agora privado do necessário para se reerguer. Isso é consequência da justiça divina, que é perfeita. Porém, se nós não temos esse conhecimento, nós nos entregamos ao desespero, à revolta, e isso não nos ajuda em nada, absolutamente. Então, nós precisamos compreender que tudo porque passamos tem uma razão de ser. Então, as causas anteriores das aflições nos fazem ver com clareza que tudo o que fazemos tem consequência. Então, nos faz ver que devemos trabalhar desde já por fazer o melhor, para doarmos o que temos de melhor em nós, a fim de que possamos colher frutos futuros, porque o nosso futuro vai depender do que estamos fazendo hoje. Então, nada de reclamar, de se lamuriar, de arrancar os cabelos, de demonstrar que não temos fé, porque os efeitos estão aí, os efeitos é o que vemos, as causas nós não temos plena garantia e certeza do que fizemos, mas podemos ter uma ideia pelo gênero de provas pelas quais passamos. Então, as pessoas, os irmãos que não têm este conhecimento que a doutrina espírita nos dá em abundância, passam pela vida revoltados, achando que vale a pena fazer um mal, que vale a pena passar por cima de princípios e valores para enriquecer ilicitamente. Mas nós sabemos que, e aqui diz que tudo que passamos na terra ainda, vamos passar também no plano espiritual. E no plano espiritual, ao desencarnarmos, quando não temos mais este corpo que nos protege em grande parte deste impacto com a nossa própria consciência, quando chegarmos ao plano espiritual, que a nossa consciência se amplia, nós perceberemos o quanto deixamos de fazer e o quanto fizemos errado. Isso, todos nós vamos ter essa consciência, porque a nossa consciência, neste corpo físico, ela está embotada. E deve ser assim para que possamos passar pelas experiências necessárias.
Então, meus irmãos, se nós não queremos estar numa situação de dor, de aflição, de sofrimento, façamos todos os esforços necessários para termos o direito de reencarnarmos em planetas, em orbes, em situações melhores, mais elevadas, mas nós precisamos merecer. Façamos, portanto, por merecer, com pensamentos elevados, as palavras que saiam da nossa boca, que possam não serem discriminatórias, pessimistas, críticas. Não, que da nossa boca saiam mensagens de paz, de amor, de esperança, de fé. É isso que nós temos que fazer, que em nossa intimidade possamos abrigar sentimentos harmônicos que condizem com o que pensamos, com o que falamos e, sobretudo, que hajamos no bem. Graças a Deus. Meus amigos, vamos agora para a questão do Livro dos Espíritos. Nós sempre abordamos uma única questão, que o tempo não nos permite, né, falarmos mais. Então, vamos sem delongas, não é? Para a questão 604 do Livro dos Espíritos. Nós estamos ainda no livro 2º, capítulo 11º, Os Três Reinos. Os três reinos: mineral, vegetal e animal. E já na época, a doutrina espírita nos trazia um reino à parte, que seria o reino hominal ou reino humano. Então, vamos à questão 604. Nesta questão, Kardec indaga: os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, que Kardec já havia perguntado, então, em mundos superiores tem animais? Tem, mas eles são superiores aos animais que temos na Terra. Então, esses animais sendo sempre inferiores aos homens, disso resultaria que Deus tivesse criado seres intelectualmente perpetuamente voltados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se assinalam em todas as suas obras. Bem, o que Kardec está perguntando? Ora, se o animal aqui na Terra é inferior ao homem, nos planetas superiores eles continuam sendo inferiores, isso quer dizer que Deus criou seres perpetuamente para todos sempre inferiores? E é isso que ele está perguntando. E aí, os espíritos superiores respondem a Kardec: tudo se encadeia na natureza por liames, por ligações, que não podeis ainda perceber. E as coisas aparentemente mais disparatadas têm pontos de contato que o homem jamais chegará a compreender no seu estado atual. Pode entrevê-los por seu esforço de inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e se libertado dos prejuízos do orgulho e da ignorância, poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho, estreito. Sabei que Deus não pode contradizer-se e que tudo na natureza se harmoniza através de leis gerais que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Então, meus amigos, o que os espíritos superiores nos deixam claro quanto a essa questão é que nós, em nossa condição atual, não temos condição de compreender como se dá essa questão do animal, né, para ele chegar, por exemplo, ao reino humano, e nós do reino humano ao reino angelical, que seria o próximo passo muito importante e grande, este salto que daríamos em nossa evolução. Então, o que está colocado é que nós não temos condição, mas sabemos minimamente que Deus
quando nos criou, Ele não nos criou como homens e mulheres, nos criou como princípios inteligentes, princípios. E esses princípios é que vão estagiando nos diversos reinos da natureza e vão se aperfeiçoando, até chegarem ao ser humano e depois a um ser angelical, co-criador do Pai Celestial. Então, são essas ligações que nós ainda, em nossa condição atual, de espíritos ainda vivendo num mundo de expiações e provas, falta-nos certos, sentidos. Porque nós temos os 5 sentidos, mas falta-nos um sentido que nos permita ver. E mais, os espíritos nos dizem que nós teríamos que nos desnudar de todo orgulho, de todo egoísmo e nos elevarmos muito para compreendermos um pouco da obra de Deus. Não nos é permitido ainda entrever, mas o que os espíritos nos garantem é que Deus jamais pode se contradizer, que tudo é perfeito, tudo é sabedoria infinita no reino do Pai Celestial. Graças a Deus. Queridos amigos, vamos ficando por aqui e eu quero convidar todos vocês que estão nos acompanhando com muito carinho, quero convidá-los para fazermos aquela nossa prece de encerramento, de agradecimento pelos momentos que tivemos juntos e assim sentir em nosso lar, onde quer que estejamos, os benefícios da equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, que com muito carinho, respeito e amor nos envolve a todos. E assim, vamos agradecer por esses momentos, não é? E vamos fechando os nossos olhos físicos para abrirmos os olhos do coração, da alma e orarmos a Maria Santíssima, que dá nome à nossa casa, nossa querida Casa Espírita Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Queridos amigos, amanhã ficaremos com Ezequiel, sempre às 18 horas, no domingo Arielle. Segunda-feira eu retorno. Terça e quarta, provavelmente, teremos novamente o nosso querido amigo Sérgio. Quinta-feira, Ezequiel. Sexta, eu de novo. E assim sucessivamente. Vamos ficando juntos. Vamos nos unindo pelos liames, né? Linguagem aqui de Emmanuel. Pelas ligações do coração, da amizade, da fraternidade, da solidariedade. Até a próxima. Um ótimo finalzinho de sexta-feira. Um maravilhoso fim de semana a todos nós. Que nos sensibilizemos com este frio, que doemos aqueles que estão na rua, esses nossos irmãos que estão passando dificuldades tremendas nesse grande frio que está fazendo. Aqueçamos o coração de alguém através de um agasalho. Graças a Deus, até a próxima. Um beijo no coração de todos.